Boa noite, apresentando a atividade de cálculo numérico, a equipe composta por Hugo, João Gabriel e João Vitor. A gente vai falar sobre os métodos de Renji-Kuta de terceira e quarta ordem. Na imagem aparecem os dois matemáticos que levam o nome do método. Mas antes de falar deles, a gente tem que falar sobre EDOs. E o que seriam EDOs? São equações que não só lidam com diversas variáveis, mas lidam também com funções e suas derivadas. Ou seja, na mesma equação você pode encontrar uma variável independente, a função que depende dessa variável e a derivada dessa função. Podemos encontrar também derivadas de diversos graus, que a gente pode chamar de derivadas parciais. Bom, falando deles agora, por volta do ano de 1900, esses dois, Karl Runge e Martin Kuta, aprimoraram os métodos interativos para resoluções de equações diferenciais ordinárias de forma extremamente precisa. Eles perceberam que quanto mais derivadas fossem calculadas, melhor seria a precisão, sendo cada inclinação associada a um determinado coeficiente de compensação. E aí a gente começa a falar sobre o método de Renji-Kuta de terceira ordem, onde a gente tem essa equação aqui, que seria yi mais 1 é igual a yi mais 1/6 de k1 mais 4k2 mais k3 vezes h. O que seria esse k? Esse k seria uma constante que a gente quer descobrir. Ou seja, se a gente tem o k1 aqui, tendo essa função f de xi e yi, se a gente disser que a gente tem a função a fx é 0, então a gente sabe que yi é 1. Sabendo dessa situação, a gente consegue fazer por derivada e encontrar k2 e k3. Como no exemplo a seguir. Com os dados fornecidos abaixo, utilizando o método de Renji-Kuta de terceira ordem, demonstra que é y1. A derivada de y é igual a x mais y é igual a 2, y é igual a 0, h é igual a 2, y0 é igual a 24. Temos assim que x0 é igual a 0, y0 é igual a 0, x0 igual a y0, que é igual a 24. Então a gente sabe que x1 é igual a 2, porque seria 0 mais o h, e y1 é igual a y mais x1 mais y1. E dessa forma, a gente aplicando em fórmula, a gente teria o primeiro dado, que seria a função, como eu já disse, o f de x foi 0, então a gente sabe que o y seria aí, no caso, 24. E aplicando valores, a gente teria aqui k2, a gente teria na função 0 mais 1/2. O outro dado seria 24 mais 24 sobre 2, chegando assim no valor de 36,5. E o k3 seria f igual a 0 mais 3 quartos, 24 mais 3 vezes 36,5, que foi do resultado anterior, dividido por 4. Assim a gente chegando ao resultado de 52,125. E aqui termina a exemplificação de Renji-Kuta de terceira ordem. Passo a vez para Gabriel agora. Então, pessoal, o método de Renji-Kuta de quarta ordem, ele dispõe de uma função principal, em que está em função de k, e temos 4 incógnitas, sendo elas k1, k2, k3 e k4. Bom, cada k tem uma função específica para ser encontrado e que ao final do método será substituído e usado para estimar o nosso y. Vamos a um exemplo prático para poder assimilar de forma mais simples. Bom, considerando o PVI y' é igual a y, y0 é igual a 1, vamos utilizar o método Renji-Kuta de quarta ordem para fazer uma estimação de y de 0,04 com h 0,04. Bom, para início, nós colocamos o nosso k em função do h, cada k com sua função específica, encontramos o seu resultado em função de h, e no final nós aplicamos
na nossa função principal. Em vez de colocar K1, colocamos o y0 e assim sucessivamente. Simplificamos toda a função e na sequência substituímos o nosso h pelo que foi proposto no nosso problema, 0,04. E temos então o resultado de 1,0408107733333 aproximadamente. Concluindo agora com um exemplo no Scilab de quarta ordem, nós temos aqui no programa a definição da função, nesse caso, 1g é igual a 2y mais e elevado a x, e assim que a gente executa, o programa vai pedir para a gente colocar os valores de condição inicial x0 e y0, o passo de integração h e o valor final xn. Nesse exemplo aqui nós consideramos x0 igual a 0, y0 igual a 3, h igual a 0,5 e xn igual a 1. Dando Enter, nós vamos gerar uma matriz que nos vai mostrar os valores de I, que é o passo que nós estamos, x0, y0, k1, k2, k3, k4 e o y1, todos definidos na ordem.